registrado por João. João 6. Evangelho segundo João, capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 15. Nós paramos, é um sinal que foi... Esse sinal foi logo depois da multiplicação dos pães e dos peixes. Eu vou estar sempre lembrando, o propósito de João, qual que é? Falar para os leitores, né, para que os leitores venham entender, ver, né, e principalmente os discípulos, e todos esses sinais estão relacionados aos discípulos, né, principalmente de forma particular aos discípulos, que Jesus, ele é o Filho de Deus, o ungido, o Deus encarnado. Amém? Esse é o grande propósito do Evangelho de João. Essa é a grande temática do Evangelho de João. É Jesus Cristo. Tanto que cada milagre, o milagre que nós vamos ver agora, esse sinal, né, em Mateus, lá no Evangelho de Mateus, uma outra pessoa também é participante desse milagre também, que é Pedro. Aqui ele já não aponta Pedro, porque o foco aqui é Jesus, de todo o Evangelho de João. Versículo 15. Aí aos irmãos que podem ficar de pé, por favor, para a leitura da palavra do Senhor. Percebendo então Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro, e Jesus ainda não havia chegado até eles. O mar agitava-se devido ao forte vento que soprava. Quando eles haviam remado uns 25 a 30 estádios, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram amedrontados. Mas ele tranquilizou-os, dizendo: sou eu, não temais. Então, eles de boa vontade o receberam no barco e imediatamente chegaram à praia para a qual se dirigiam. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus e Pai, neste momento, pedimos a Ti, humildemente, que o Espírito Santo venha iluminar a nossa mente, o nosso coração, Pai, a revelação da palavra do Senhor. Porque se não houver, meu Deus, essa iluminação, nós não vamos compreender, Pai. Nós não vamos entender. Nos suplicamos a Ti, nos prostramos diante do Senhor. Eu me coloco, Senhor, como uma ferramenta nas Tuas mãos. Portanto, meu Deus, de bom uso, mas uma ferramenta, meu Deus, humilde, pois me importa, meu Deus, que eu venha diminuir e o Senhor venha crescer. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo é a nossa oração. Nos dê fáceis exemplos para compreendermos, meu Deus, a Tua palavra, a mensagem ao qual o Senhor traz para nós, para a glória de Deus. Amém e amém, Jesus. Pode assentar-se, irmãos. Algo que a gente vai começando a entender aqui, percebendo então Jesus, que estavam prestes a vir, né, e levá-lo à força para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então, o que aconteceu aqui? O que vem acontecendo? Jesus havia feito o milagre dos pães. Jesus tinha multiplicado, né, daqueles 5 pães e 2 peixes, né, multiplicou uma quantidade ao qual alimentou uma multidão que somente de homens era de 5.000. Então, fora mulheres, fora crianças. Era uma grande multidão. Houve uma multiplicação. Esse milagre nós vimos, né, que cada discípulo tinha um cesto e recolheu as sobras, os pedaços que sobraram. E cada discípulo teve como constatar que Jesus é o Filho de Deus. Eles tiveram a prova ali, além daqueles pães, saciarem a fome daqueles homens, daquelas mulheres, daquelas crianças, daquele povo, aquela multidão, sobrou cestos, e cada um de nós temos a prova disso.
Ele é o pão da vida. Assim como Deus alimentou, né, o seu povo no deserto por 40 anos, né, mandando o maná dos céus, da mesma maneira, o Senhor, o pão da vida, né, alimentou também o seu povo, aquela multidão, naquele lugar deserto. Ele é o pão da vida que nos alimenta, que nos sustenta, que nos socorre. E aí, o que aconteceu? O 14, percebendo, o 15, percebendo então Jesus, que estavam prestes a vir e forçá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho do monte. Então ele fez esse milagre. Agora pense comigo, alguém que cura enfermo, alguém que expele demônios, porque vários milagres Jesus já havia feito. João só aponta 7. E agora, essa pessoa, né, que cura enfermos, expulsa demônios, ela dá vida a morto, ele havia ressuscitado um já. O filho da viúva de Naim. E agora ele dá alimento. Esse é um bom rei para nós. Vamos colocá-lo como rei. Por quê? Porque ninguém vai ter falta de nada, não é verdade? Não é verdade, irmãos? Então, é por isso aqui, percebendo então Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. E aí foi o que eu fiz o comentário no último culto. Irmãos, ele seria rei. Ele é o nosso rei, rei dos reis, senhor dos senhores. Portanto, ele tinha um propósito. Ele tinha que passar e ele passou pela cruz. Aqui estavam querendo proclamar o rei sem passar pela cruz. Sem passar pela cruz. Vamos seguindo. Então, o que é que ele faz? Ele sai. Mas não somente isso. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar. Mas aí a gente vai trabalhar, né, com outro texto paralelo. Tanto Mateus quanto Marcos falam a mesma coisa. Mas para a nossa aplicação, nos propósitos ao qual eu quero aplicar, né, a gente vai usar os evangelhos de Marcos, principalmente, para que a gente venha entender o melhor para aplicarmos, né, na nossa vida. Então eles desceram. Aí eu quero que os irmãos se perguntem, por que desceram? Olha só, devemos sempre perguntar a palavra de Deus. E sempre a palavra de Deus vai nos responder. Lembre-se disso. Não é, eu acho que é por isso, eu acho que era aquilo, pela minha experiência, não. Isso não vale. A própria Bíblia responde à Bíblia. Ok? Então, né, Jesus se retirou. Ao anoitecer, os seus discípulos desceram ao mar, entraram num barco, né, e passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não havia chegado até eles. Então, nesse momento, Jesus está no monte, os discípulos pegam um barco, vão em direção a uma outra margem. Estava anoitecendo. O mar se agitava, versículo 18. O mar se agitava devido ao forte vento que soprava. E aqui aponta que o mar se agitava, estava havendo uma tempestade. Nós vamos ver que era uma grande tempestade. E esses discípulos estavam há horas remando. O mar de Tiberíades, ou o lago de Tiberíades, que é o mar da Galileia, ele tem a extensão, irmãos, de 11 quilômetros. 11 quilômetros. E aqui, diz aqui, quando eles haviam remado uns 25 a 30 estádios. Isso é mais ou menos 5 quilômetros. O que nós podemos ver é que eles estavam aonde? No meio do mar, no meio do lago. Espera aí, eles eram 12, né?
12 discípulos, remando. Só andaram 5 quilômetros, andaram não, né? Navegaram 5 quilômetros. O mar que tem 11, estavam no meio. Por quê? Acho que daria para acelerar um pouco mais. Mas por que eles não foram mais adiante? Por causa desse vento contrário, por causa dessa tempestade. Ok? O que mais nós temos aqui? Então, anoitecer, quando eles haviam remado uns 25 a 30 estádios, viram que Jesus se aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram amedrontados. Esse aqui, andando sobre o mar, é o ponto principal que João descreve Jesus como Filho de Deus. Porque há uma prova, bíblica que Deus é aquele que anda sobre as ondas. Então eles, como judeu, testificariam que ele realmente, o único que tem poder para andar sobre o mar, andar sobre as ondas, andar e ter domínio sobre toda a criação, é Deus. Então esse é o propósito de João. E aí vai. Então eles viram, mas quando eles viram Jesus, por que eles se amedrontaram? Aí são outra pergunta que nós temos aqui. Eles se amedrontaram, eles ficaram aterrorizados. Nós vamos ver no outro evangelho que eles gritaram de pavor. O engraçado, o que é curioso, que durante a tempestade eles não gritaram de pavor. Mas quando eles viram Jesus, viram aquela pessoa andando sobre as águas, aí pronto, o bicho pegou para eles. Aí eles se, vamos dizer assim, atemorizaram, eles ficaram amedrontados, eles gritaram. 20. Mas ele, Jesus, tranquilizou-os, dizendo: sou eu, não temais. Quando Jesus ele fala, sou eu, não temais, aí eles identificam, eles sabem que é o Senhor. E aqui no 20 diz que, então, eles de boa vontade, receberam, o receberam no barco, e imediatamente chegaram à praia para o lugar que se dirigiam. Então, em meio àquela tempestade, já eram horas, nós vamos ver isso, horas no mar, remando, remava, não saía do lugar. E no meio daquele sufoco, eles olham assim, percebem alguém andando sobre as águas. Eles se amedrontam, mas naquele pavor todo, o Senhor fala, sou eu, não temais. Olha, eu sou eu. Quem é esse? Somente Deus. Sou eu. O eu sou está aqui. E aí eles reconhecem e recebem ele, com boa vontade dentro do barco. E agora, engraçado, imediatamente eles alcançaram a outra margem. Assim, em toda essa tribulação, em todo esse problema, eles só chegaram até a metade. Nessa metade aconteceu isso. É quando Jesus entra no barco, depois se identificar como eu sou. Aí dá para se perceber, nós vamos ver que a tempestade acalma, a tempestade ela acaba, e agora, imediatamente, esses 5 quilômetros que faltavam, assim, mais ou menos, 5 quilômetros que faltavam, eles fazem como? Imediatamente. Agora, aqui nós tiramos, como eu falei, aonde João quer mostrar que Jesus, ele é Deus, é o Filho de Deus, andando sobre as águas, domínio sobre a natureza, eu vou deixar para o final, aonde está escrito isso. E o outro ponto também, é quando ele fala, eu sou. Como em vários momentos, aqui em João, ele descreve, mostrando Jesus falando o eu sou. Eu sou o pão da vida. Se você seguir, você vai ver o pão que desceu do céu. Eu sou o pão que desceu do céu.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O eu sou, isso somente Deus é. Somente Deus é. Amém? Agora vamos aplicar esse texto para a nossa vida. Vamos lá em Marcos, né? Segura, eu quero que os irmãos segurem aí, deixa marcado João, que a gente vai fazendo aqui bate e volta, tá? Nós vamos pegar Marcos, poderíamos ir em Mateus, mas Marcos 6 também. Marcos 6. E é onde a gente vai trabalhar e aplicando todo esse texto na nossa vida. Marcos 6, versículo 45. Todos acharam? Você mantém em Marcos, eu vou estar lendo João agora. Olha só, 15, nós lemos lá. Percebendo então Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então, o que aconteceu aqui? E logo em seguida, né, João relata aqui, ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar. Então a gente sabe que Jesus ele se retira ao monte por um motivo, porque eles estavam querendo proclamá-lo, levantá-lo a rei. Mas a gente tem que entender também uma outra coisa. Ali não estava somente Jesus, também estavam quem? Os discípulos, aqueles que o seguiam, ok? Fazia parte, né, da comissão do Senhor, né? Jesus mais os 12. E aqui no 45 de Marcos, que você está aberto aí, diz assim, logo em seguida, aí ó, por que os discípulos foram para o barco? Porque os discípulos, eles entraram no barco? Porque eles quiseram? Porque, vamos passear de barco aí. Não. Logo em seguida, insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e seguissem adiante dele, olha só, é uma ordem, para Betsaida, Cafarnaum, enquanto ele se despedia do povo. Por que os discípulos entraram no barco? Por que os discípulos tomaram aquela direção? Aqui nós identificamos que Jesus insistiu, eu acho que algumas versões aí, ordenou. Jesus deu a ordem, eu não quero vocês aqui, eu quero que vocês entrem no barco e vão para longe deste lugar, vão para longe desse burburinho, vão para longe do que está acontecendo aqui. Porque Jesus percebeu que eles queriam, né, aquele povo, vendo ao qual Jesus multiplicou pão, ele curava enfermos, ele expulsava demônios, vamos colocá-lo como um rei, o rei de Israel, para assim, né, subjugarmos o Império Romano, um representante que é político. Não, Jesus não foi, não será, nunca foi um representante político, mas sim Deus encarnado na terra, que veio salvar os seus filhos, que veio dar vida àqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados. Ele tinha um propósito, sim, de ser Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, não há um nome acima dele. Mas para isso ele teria que o quê? Passar pela cruz. A mesma coisa que esses homens queriam fazer com ele, é o que Satanás propôs a ele no deserto. Se prostrares e me adorares, eu te dou tudo. Tudo isso foi me dado. Todos os reinos. Tudo foi me dado. Mas não. Ele seria o Senhor sobre todas as coisas. Mas não seria dessa forma. Não seria alguém que daria a ele. Ele conquistaria através da cruz. Amém? Então, uma grande tentação aqui. Vamos fazê-lo rei. Não, eu tenho que passar pela cruz. Tem outra coisa. Eu tenho um zelo pelos meus. Eu tenho um zelo pelos pequeninos. E da mesma forma que eu sou tentado agora a ser proclamado rei, os discípulos também estariam sendo tentados. Não é verdade, gente? Faz parte. Estavam todos juntos ali. Todos juntos. Jesus, ele se retira, né? Ele despede as multidões e vai para um monte, nós vamos ver aqui em Marcos. Ele se isola daquilo lá. E ele também isola os seus discípulos. O que nós podemos aprender com isso aqui, irmãos? Irmãos, elogios
Sempre elogie alguém. Elogie a sua esposa, elogie os seus filhos, elogie um irmão. Eu vim de uma cultura que não deveria elogiar, porque senão a pessoa cairia. Não, elogie. Mas seja sóbrio no elogio. Não bajule, tá? Elogiar é uma coisa, bajular é uma outra coisa. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Elogiar sim, bajular, sabe? Aquela, né? Ficar belando as pessoas. Não, cuidado. E outra coisa, quando você receber um elogio também, porque é o caso aqui. O caso principal é, saiba lidar com o elogio. Saiba lidar também com as propostas que parecem ser formidáveis, brilhantes. Porque a proposta qual que era? Jesus a gente coloca como rei. Aí vamos supor, né? Pedro, você vai ser o capitão da guarda do rei. Pedrão, ó. João, você vai ser, sei lá, o escriba, sei lá. Ou Tiago, você vai ser o senador. Está entendendo? Olha a tentação. Tome cuidado. Tome cuidado com aquilo que alguém te oferece. Tome cuidado. Então, Jesus, com zelo, ele chega e envia, ele ordena que os seus discípulos entrem no barco e atravessem, né, para a outra margem. Vão para a outra margem, Cafarnaum, Betsaida, versículo 44. Tendo despediu o povo, aí subiu ao monte para orar. E aí Jesus vai para o monte, ficar isolado do povo e também vendo, né, que seus discípulos também se isolaram. Aí diz assim, ó, 47, chegando à noite, aí o barco estava onde? No meio do mar. 25 a 30 estádios, mais ou menos 5 quilômetros. Né? Um mar que tinha, o lago que tem, né, uma dimensão ali, tem o quê? 11 quilômetros. E aqui, Marcos fala assim, ó, eles estavam no meio, para ver que eles saíram. E quando eles estavam no meio do mar, e chegando à noite, o barco estava no meio do mar e Jesus encontrava-se onde? Sozinho na terra. Outra coisa importante aqui. Eles ouviram a direção do Senhor? Ouviram. Eles obedeceram à direção do Senhor? Obedeceram. E eles partiram. Mas quando estava no meio do mar, Jesus não estava com eles. Aí aqui, ó, 48. Ele notou que os discípulos remavam com dificuldade, pois o vento soprava contra eles. Em plena madrugada, Jesus vinha em direção deles, andando sobre as águas. Então, devido ao que estava acontecendo, Jesus, ele vai para o monte, manda os discípulos, porque eles estavam querendo proclamar Jesus a rei, e também essa tentação para com os discípulos. Jesus manda esses discípulos para o mar. Aí vem e faço uma pergunta. Jesus é Deus, não é? E a tempestade? Quem manda a tempestade? Quem tem esse controle? Jesus sabia que haveria tempestade? Mas ele mandou os discípulos para o meio da tempestade. Gente, olha só, existem duas propostas aqui. A primeira proposta, que parece ser muito agradável. A primeira proposta, né, levantá-lo como rei, os discípulos também junto com isso aí. Formidável, maravilhosa. Mas é uma proposta satânica, que não tem Deus nenhum ali. Não é verdade? Havia um propósito, Jesus tinha que passar por uma cruz. É a mesma proposta de Satanás, gente. É a mesma proposta de Satanás para Jesus no deserto.
E a outra proposta, né, que foi dada, uma ordem, que eles pegassem um barco e eles fossem, vamos dizer assim, em direção a uma tempestade. E a direção ele veio de Deus. E de repente, quando a gente vê, a gente observa determinadas direções que parecem coisas ruins, muitas vezes muitos desistem, ou muitos estão mais apegados a direções que não são de Deus, mas parecem mais agradáveis. Não importa, irmãos, cabe a nós, cabe aos seus discípulos, independente do que passar, do que passará, de uma ponta a outra, não importa, cabe a nós obedecermos. Obedecermos. E eles, indo em direção àquela ponta, eles não chegaram àquela ponta, era madrugada, eles estavam no meio do mar, em meio a uma tempestade. No Evangelho de Mateus, Mateus fala que essa madrugada aqui, como nós estamos vendo, Mateus ele identifica como a 4ª vigília da noite. A gente tem aqui, né, identifica que eles saíram quando? Na verdade, quando eles estavam no mar, estava anoitecendo. De repente a gente não sabe o horário que saíram, mas está anoitecendo mais ou menos 6 horas da tarde, né? 6 horas da tarde. E aí, no calendário judeu, no cronômetro judeu, é o seguinte, são vigílias. A noite, ela é das 6 da tarde às 6 da manhã. Aí você divide, né, essas 12 horas, divide em 4. E aí tem a vigília do dia também, que é das 6 da manhã às 6 da tarde. Se nós pegarmos o Evangelho, Jesus morreu na 3ª vigília do dia, que é às 3 da tarde. Vamos fazer essa conta. Agora, seguindo aqui, 6 da tarde às 6 da manhã. Você divide em 4. A primeira vigília é das 6 da tarde até 9 horas da noite. Me ajuda aí, né? 7, 8, 9. A segunda vigília é 9. 10, 11, meia-noite. A terceira vigília é 1, 2, 3. A 4ª vigília, ao qual, né, Mateus ele descreve, no Evangelho de Mateus, é entre 3 da manhã, né, 4 da manhã às 6 da manhã. Né, 3 da manhã às 6 da manhã. E eles saíram que horas? Ao anoitecer, de tardezinha. Eles estavam ali praticamente, irmãos, mais de 10 horas se esforçando, mais de 10 horas remando, mais de 10 horas naquele sufoco, tentando alcançar a outra margem, mas ficava onde? No meio da tempestade. E aí a grande pergunta é, Jesus mandou, não mandou? E aonde estava Jesus agora? Aonde estava Jesus ali? Aonde estava Jesus? A palavra de Deus aqui em Marcos está falando que Jesus estava onde? Marcos, cadê? Tentando despedir, subiu ao monte. Chegando à noite, 47, o barco estava no meio do mar e Jesus encontrava-se sozinho na terra. Encontrava-se sozinho na terra. E aí ele notou, ele viu, ele estava num lugar elevado, no monte, viu o desespero dos seus discípulos, que estavam há horas e horas e horas no meio daquela tempestade. Remavam, remavam, remavam e não saíam do lugar. Aonde Jesus estava? Estava lá a observar a eles, vivendo, passando por aquele sufoco, passando aquele momento difícil. Na 4ª vigília, horas, vamos colocar assim, 10 horas naquela labuta, 11 horas naquela dificuldade. E Jesus observando, quando Jesus vai até eles, era a 4ª vigília. Praticamente no final de tudo. Praticamente nos 45 minutos do segundo tempo. Que nós aplicamos aqui, irmãos. A primeira coisa, eles ouviram e seguiram a direção de Deus.
Isso não quer dizer que seguir a direção de Deus, como muitos enganamente, falam, pregam e dizem, vai ser um mar tranquilo. Não é verdade? Vai ser tudo tranquilo. Porque eles ouviram o Senhor, obedeceram ao Senhor, mas eles foram o quê? Em direção a uma grande tempestade. É a primeira coisa que a gente aplica na nossa vida. Aqui é a prova. Que, não, as coisas de Deus, tudo vai ser tranquilo. Não. Irmãos, a gente vai contra o mundo, gente. Um cristão está na contramão de todas as coisas do mundo. O mundo nos odeia. Assim como odiou o Senhor, Ele também nos odeia, gente. Portanto, a gente está seguindo a direção dEle. Portanto, nós estamos seguindo, a ordem dEle, a palavra dEle. Uma coisa é garantida, os discípulos chegaram no final. Isso a gente tem que entender. Que apesar de, chegaremos no final. Porque é Ele que controla a nossa vida. É Ele que sabe todas as coisas. Ele sabe da tempestade que eles pegariam lá. Mas mesmo assim, o caminho tem que ser esse. Porque se eles permanecessem ali, eles cairiam. Se eles permanecessem ali, daquele lado lá, irmãos, aquela bajulação toda, eles não seriam, vamos colocar os 11, porque um teve um propósito de ser o diabo, que é Judas. Mas os outros 11 não, morreriam pela causa do Evangelho. Sim. Não quer dizer que estamos seguindo a direção de Deus, nós não vamos ter tempestade, e vamos ter tempestade, e muita tempestade. E onde Deus sabe de tudo isso aí? Como Jesus. Somente a observar. Ai, pastor. Por quê? Um barco está no meio da tempestade. Está quase indo a pique, afundar. Qual é a ordem a ser dada? Alguém sabe assim? Nunca viu num filme? Ou até mesmo na Bíblia, a gente vai lá em Jonas. Qual foi a ordem a dado ali aos marinheiros? Jogar a carga fora. Tirar aquilo que a gente não precisa. Tirar aquilo que não é do Senhor. Não é verdade? Jogar aquilo que não edifica. Aquilo que só está fazendo o barco afundar. Mas eles não jogaram nada, pastor. É porque eu quero chegar nisso aí. O que o Senhor quer conosco na nossa caminhada, em meio às tempestades, é que a gente venha esvaziar-se do nosso eu. É que a gente venha, olha só, eles remaram horas e horas ali, ó. E remava, é como se não saísse do lugar, no meio daquele mar, daquele lago. Muitas vezes, não, a gente tem capacidade, a gente sabe, a gente vai. E de repente, em meio àquilo tudo, também clamaram a Deus. E é engraçado, muitas vezes, em meio a tantas tempestades, em tantos dias difíceis, em tantos momentos difíceis, a gente clama até a Deus e Deus não responde. Por quê? Porque existem coisas dentro de nós que têm que ser tiradas. Para que a gente venha a ser o quê? Totalmente dependente de Deus. Para que a gente venha entender que não é pelas minhas forças. Que não é o meu eu. É que eu venha reconhecer, não tem jeito se o Senhor não estiver na minha vida. Sim, as tempestades, elas servem para isso. Tempestades, a esses irmãos aqui, essa tempestade foram horas. Mas existem tempestades que elas vão ser dias. Existem tempestades na nossa vida que a gente está passando, que está há meses.
E tem muitas tempestades que de repente estaremos passando, passamos ou passaremos, que durarão anos, até que toda carga que não presta seja lançada no mar. Até que a gente venha reconhecer que a gente precisa, a gente necessita. É somente, se eu estou de pé, é somente por causa dele. E ele não vai deixar morrer. Ele não vai deixar se afogar. Ele está observando a gente. E ele alegra, ele espera que a gente venha tirar essas cargas. A autoconfiança. Quantas pessoas? A autoconfiança, eu me garanto. Ninguém se garante, gente. Ninguém se garante. Esses dias eu ouvi um pregador, e esse pregador estava numa viagem, e aí ele falou assim, aqui onde eu estou, vou passar um mês longe da minha esposa, longe da minha família, e eu me garanto aqui que eu não vou cair. Eu falei, nossa, esse cara é legal, mas olha um ponto fraco aí, ó. Aquele que pensa estar de pé. Aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Olha o ponto fraco. Não, a gente não se garante, irmãos. É Deus que nos sustenta. É Deus que nos alimenta. É Deus que nos mantém vivo em meio a uma tempestade. Está na hora da gente chegar e somente se prostrar diante dEle. E reconhecer, não é pela minha força. Não é pelo meu eu. É pelo Senhor. Irmãos, uma das matérias que nós estamos estudando agora é psicologia, introdução à psicologia. Eu vou falar uma coisa para você, irmão. Todas as psicologias, todas elas têm o homem no meio. O homem é o centro, todas. É o homem no meio tirando Deus, todas. Que é isso? Aí sabe o que eles fazem? A pessoa está com um problema de depressão, a pessoa está com um problema psicológico, e enfia remédio pela goela. Por quê? Porque eles não têm solução para isso. E não tem mesmo, gente. Não tem, porque tira Deus da história. Todas, irmãos, todas. Nós estamos estudando isso para ser conselheiros, e não psicólogos. Todas. Tira Deus da história. Aí o quê? Mantém pessoas entorpecidas. É tarja preta, é tarja não sei o quê, a pessoa fica entorpecida. Por quê? Não tem solução, então vamos fazer o quê? Vamos apagar essa pessoa. Essa pessoa vai ficar dormindo. Essa pessoa vai ficar no zen. Por quê? Não tem jeito. Porque o único jeito é o quê? É Deus. É a palavra dele, que vai o quê? Contra a nossa natureza pecaminosa. Porque ali está o problema. Esse é o problema. Mas não, vão remando. São horas. Começaram essa travessia à tarde, ao cair da noite. Meus irmãos, era quarta vigília, era 4 da manhã, 5 da manhã. A gente não sabe o horário, mas Mateus fala quarta hora, quarta vigília. Eles ainda estavam naquele sufoco, é quando Jesus aparece. Jesus aparece. Olha, a gente aprende muito com isso aí. Não somos nós, é Ele. É chegar e ser dependente dEle. E o que mais aqui a gente aprende aqui, aplicando para a nossa vida? A gente está lendo o versículo 48, parte B. Em plena madrugada, aí Mateus fala lá é a quarta vigília, Jesus vinha em direção deles, andando sobre o mar. E eles estavam prestes, e já estava prestes a passar por ele. Assim que viram caminhando sobre as águas, logo pensaram que se tratava de um fantasma, e por isso, gritaram. Aqui a gente, dá para entender muita coisa aqui. A primeira coisa, olhando a ótica do pensamento dos irmãos aqui, então, no meio daquele sufoco, plena madrugada, no breu mesmo, aí, sei lá, um relâmpago, não sei, de alguma forma eles identificaram que alguma coisa estava sobre as águas e vindo em direção a eles. Em plena tempestade.
E o incrível aqui, sim, eles poderiam, né, gritar, mas de repente, né, estavam autoconfiantes, vamos sair dessa, a gente tem experiência, né, vamos remar, mas não saia do lugar. Mas eles gritaram depois que viram aquele que estava vindo sobre as águas, ou aquilo que vinha sobre as águas. Eles se aterrorizaram, amedrontaram. Esses homens gritaram, pensaram que era um fantasma. Ah, é um fantasma que está vindo. Ah, é um monstro aqui do lago aqui. Não era na Inglaterra, o monstro do lago Ness, né? Não era o monstro do lago de Tiberíades, né? Não era um monstro, não era. Será que é o demônio que fez essa como é que fala? Essa tempestade vir contra nós? Né? O demônio que se levantou aí para impedir que a gente chegue, né, o outro lado da margem, que Deus nos dirigiu, é o demônio que está impedindo. Não, era Jesus. O que a gente aprende com isso, sabe o que é, irmãos? Muitas vezes os nossos olhos estão tão cheios de coisas ruins, que quando Deus manda um socorro, a gente não identifica, a gente pensa que é coisa ruim. Os nossos olhos, a nossa vida está tão envolvida com aquilo, que a gente não aceita o socorro de Deus. A gente acha que aquela resposta, aquela bênção, é pior do que a situação que a gente está passando. Não é verdade, gente? Eles estavam no meio do sufoco, chegou o socorro. O que eles fizeram? Agradeceram? Deram um sorriso? Não. Porque estavam acostumados a ver com maus olhos. Ou estavam vivendo aquela situação, os olhos deles estavam naquela situação. Se seus olhos forem bons, teu corpo terá luz. Mas se seus olhos forem maus, teu corpo estará em trevas. Como alguém em trevas, ele pode identificar claramente, sabe, uma bênção do Senhor, um socorro do Senhor, um consolo do Senhor. Mas quando nossos olhos estão somente em nós, porque eles estavam se esforçando, estavam perdendo as forças ali, e em meio àquela situação, Jesus chega. E eles gritam, eles se apavoram. É um ensino que nós temos aqui, irmãos. Essa é uma grande verdade. Essa é uma grande verdade. A pessoa não consegue agradecer a Deus em meio a tanta coisa. Ou ver a bênção de Deus, ou ver, sabe, a graça de Deus em cada coisa. Engraçado que muitos, né, eles só agradecem a Deus, ou só reconhecem a Deus, e vêm testemunhar e testificar a Deus quando existem grandes coisas. Quando sai daquilo. Mas, e aquilo que chegou na sua vida? E aquelas pequenas coisas que veio para chegar e trazer, sabe, para que a gente venha identificar e agradecer ao Senhor. E aí o que aconteceu? Vamos lá, 49. Assim que ouviram caminhando sobre as águas, logo pensaram se tratava de um fantasma. E por isso gritaram. Pois todos o tinham visto e ficaram como? Apavorados. Contudo, Jesus lhe anunciou, tende coragem, tende bom ânimo, sou eu. Aí, né, novamente, o eu sou está aqui. Sou eu, não tenhas medo. Sou eu. E aí é quando os olhos se abrem, os ouvidos se abrem, e aí eles sabem quem é esse que estava ali andando sobre as águas. Né? É o próprio Deus. É o próprio Deus que anda sobre as águas. É somente Deus que tem esse poder e é descrito na palavra dele. É somente Deus que tem poder sobre a criação, sobre todo tipo de substância. É somente Deus que é capaz disso. E a Bíblia atesta isso, irmãos. Né? Eu gostaria, né, eu vou ler, né, está lá em Jó, você pode marcar, Jó 9, versículo 8. Que é onde João vai testificar que os discípulos, eles testificam, eles ali veem a prova na Escritura também, que ali Jesus é Deus. Jó 9. Jó 9,
Eu quero ler com os irmãos o versículo 8. Diz assim, ó: só Deus é capaz de estender o próprio universo. E aqui está a resposta para os discípulos ao verem Jesus andando sobre as águas. E pode caminhar sobre as ondas do mar. A prova, estavam vendo a prova, ao qual nas Escrituras, eles sabendo aqui, Jó, livro de Jó, Antigo Testamento, que somente Deus anda sobre o quê? As ondas do mar. O mar estava tranquilo, gente? Ele estava andando sobre as ondas. Glórias a Deus. É somente Ele. É somente Deus para isso. E o que nós temos mais aqui, para aplicarmos na nossa vida? Marcos 50. Então eles se gritaram, apavoraram, eles ouviram. E aí, 51. E logo ao subir no barco, junto deles, o vento se acalmou. O vento se acalmou e eles ficaram pasmos. Aí a minha pergunta, meus queridos irmãos, quando Jesus chegou ali, falou para eles, sou eu, o mar se acalmou? O mar se acalmou? Não. O mar não se acalmou, gente. O mar só se acalmou na hora que Jesus entrou no barco. Sabe por quê? Porque primeiro, o Senhor, Ele não vai tratar uma situação, mas vai tratar o nosso coração dentro das situações. Ele não acalmou a situação. Eu sou. E aí, a gente vai lá em João, onde nós estávamos lendo, né? Então, vendo... João, é o 20, né? 20 diz assim, ó, mas ele tranquilizou, dizendo, sou eu, não tem mais. Então, eles, de boa vontade, o receberam no barco. Eles ali foram convencidos. Jesus alcançou o coração daqueles homens. Sabe por quê, meus irmãos? As tempestades, muitas vezes, começam dentro de nós. É aquilo, né? Se os nossos olhos forem maus, nosso corpo estará em trevas. Da boca sai o que o coração está cheio. Então, ele não acalmou a situação. Ele não resolveu aquela tribulação. O que estava acontecendo. Ele, primeiramente, trouxe tranquilidade, trouxe paz ao coração dos seus discípulos. Ele, antes de resolver qualquer coisa na nossa vida exterior, se for vontade dele, ok? O propósito dele maior não é com coisas, o propósito de Deus maior não é com objetos, o propósito de Deus maior não é por causa, né, situações, mesmo que sejam adversas, mas o propósito de Deus é conosco. É o nosso coração, é a nossa vida. Né? Tem gente, pessoas que infelizmente fazem o quê? Uma tempestade num copo d'água. Estão entendendo? Depois que ele tranquilizou os discípulos, depois que ele falou assim, sou eu, e os discípulos reconheceram ele, aí ele vai para o barco, ele entra no barco, e como nós vimos lá em Marcos, né, quando ele entrou no barco, acalmou. Mas eles tiveram o quê? Que reconhecer, e como João está falando aqui, eles o receberam de boa vontade. Que também tem outra coisa aqui, irmãos. Eles ouviram que era Jesus, ok? Sabia que era Jesus. Sabia, e olha lá, nem Jesus, era Deus, eu sou. Tem gente que sabe quem é Deus. Tem gente que sabe quem é Jesus. Tem gente que sabe que existe uma Bíblia, mas infelizmente não querem Ele em suas vidas. Não querem Ele no seu barco. Eles o receberam de bom grado. Quantas pessoas sabem
conhecem. Não, eu sei. Não, eu conheço a Bíblia. Mas a vida, sabe, está totalmente contrária à palavra de Deus. Sabe, está ferindo os princípios de Deus. Vive do jeito que pensa e acha, mas não quer aceitar Jesus, porque aceitar Jesus, né, eu quero falar, o aceitar Jesus, irmão, ser discípulo do Senhor exige muito de nós. E a primeira coisa é o quê? Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. É tratar do coração, tratar da nossa alma. E o que mais? Não há cristianismo sem cruz. Pegue a sua cruz diariamente. Então Jesus, ele acalma o coração. Há uma conversão. Não vou usar conversão, né? Acalma o coração deles, para assim depois a situação ser resolvida. A tempestade ser acalmada, acabar ali. E aí, imediatamente, né, 21, então eles, de boa vontade, o receberam no barco e imediatamente chegaram à praia para a qual se dirigiam. Rapidamente chegaram ao objetivo. Rapidamente. Porque eles precisavam ser tratados. Eles precisavam, né, reconhecer que pelas suas próprias forças, como nós também, com as nossas próprias forças, nós não vamos chegar tão rapidamente ao outro lado. A única forma de chegar ao outro lado é com Ele, é com o Senhor em nossas vidas. Senão, horas, dias, semanas, meses, até mesmo anos e anos, remando, mas está onde? No centro do lago, no meio do lago, em meio à tempestade. E Deus está de lá olhando, falando: filho, confia em mim. Filho, se esvazia. Filho, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e agora a gente chega ao outro lado, para a glória dele. Amém? Vamos colocar de pé, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E o grande propósito, né? A quem Jesus, né, revelou ser Deus, e aí a gente foi lá em Jó e viu, né, que estava escrito que somente Deus tem poder para andar sobre as ondas. A quem Jesus revelou isso? Somente aos seus discípulos. Porque o grande propósito aqui é esse, revelar aos seus discípulos. Lá no casamento, os seus discípulos viram, testificaram o que ele fez. Quando foi curado o menino, né, os discípulos dele estavam juntos. E quando ele falou: teu filho está curado, estavam juntos, eles creram. O próximo qual foi? Quando os seus discípulos, somente eles viram que Jesus havia, né, curado aquele aleijado. No sábado. Aí depois, a multiplicação do pão. Os discípulos, cada um viu pessoalmente, particularmente, que os cestos, 12 cestos, cada discípulo viu ali, ele verdadeiramente é o pão da vida. Multiplicou o pão. E agora, só os discípulos, naquele barco ali, viram que ele é Deus, que tem poder para andar, o único que tem poder para andar sobre as ondas do mar, porque tudo está subjugado, tudo está sob o poder do Senhor. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Oremos. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, meu Deus, neste momento nós oramos, neste momento, Senhor, nós confessamos a Ti